trabalho, a gente baseou o nosso trabalho em todas aquelas bibliografias que eles nos mandaram, as teorias, e também nos questionários que nós fizemos, os questionários com professores, com alunos, com nós, alunos, com a gente, aluno do curso, e também aqueles os dois últimos questionários, que nós acreditamos que aquilo seria uma simulação de uma aula com tecnologia digital e não digital. A partir daí nós escolhemos, assim como título do nosso trabalho, tecnologias, professor in ou out. Como é que está o nosso professor hoje, né? Então a gente colocou aqui as tecnologias digitais e também as tecnologias não digitais, desde as mais antigas, né, a caneta tinteiro, até as tecnologias que existem, as mais modernas, né, que seria esse tipo de computador mais moderno, e que isso aí está no mundo inteiro, que hoje nós vivemos num mundo globalizado. Hoje a gente tem acesso a tudo, a todos nesse mundo virtual que nós vivemos. O nosso grupo, então, os autores do trabalho, a Clarice Wojcicki, a Edith, a Inajara e a Rosicler. Então nós fizemos assim na introdução um pequeno resumo do nosso trabalho, né? O que a gente pretende com isso que nós estamos apresentando hoje. Com a apresentação de hoje, nós pretendemos trazer os resultados da nossa pesquisa de campo, que a pesquisa de campo seriam as entrevistas com professores e com alunos, e também os estudos realizados sobre as tecnologias não digitais e digitais, também aqueles sites que a gente teve que mandar, que a gente consultou, todos aqueles sites que nós entramos também nos ajudaram a fazer o trabalho, e as possibilidades de suas aplicações nas nossas atividades de sala de aula como futuros professores. O trabalho nos mostrou que os alunos, em sua maioria, utilizam as tecnologias digitais bem mais do que os professores. Porém, os mesmos não têm clareza sobre a sua utilização para melhorar o seu desempenho em sala de aula. A gente percebe hoje que os alunos sempre estão conectados, mas na verdade a grande maioria não está sabendo como usar essa tecnologia para melhorar a aprendizagem, né? Não tem muita clareza. Em relação, até às vezes pode ser porque eles não têm uma orientação devida. Em relação aos professores, percebe-se que as tecnologias digitais são ainda, na nossa região, que sejamos bem claros, né, são muito pouco utilizadas em sala de aula. Para nós, como alunos do curso, foi muito proveitoso, pois descobrimos e acessamos vários sites que podem complementar nossas aulas e torná-las bem mais interessantes. E esses alunos, né, eles têm bastante facilidade, esses nativos digitais, eles têm bastante facilidade com a tecnologia, mas a maneira ideal, né, de utilização, como utilizar isso para o aprendizado, é que também é uma grande questão que fica para nós como educadores depois, então, buscar resolver. Então, o estudo foi realizado objetivando verificar o conhecimento das tecnologias digitais e não digitais por parte de professores e alunos. O que nós notamos que os alunos eles têm preferência por tecnologias digitais, enquanto os professores, não é que eles não tenham preferência, mas eles ainda optam por ter um conhecimento completo para usar a tecnologia como ferramenta de trabalho e não deixar que o aluno opte só por tecnologia digital, sendo que ele precisa também da não digital para conhecimento, né? Porque, na verdade, nós precisamos saber de que maneira utilizar a tecnologia digital, né? Porque só clicar e colar não é o ideal. Também para nós alunos, o curso, a pesquisa acerca da tecnologia nos fez pensar as práticas utilizadas em sala de aula e as perspectivas de uso de novas tecnologias. Com o estudo, a pesquisa pretende-se não abolir as tecnologias não digitais, mas integrá-las às tecnologias digitais como novas estratégias pedagógicas, ressaltando, no entanto, o cuidado que devemos ter com nossas práticas pedagógicas ao utilizarmos as tecnologias digitais. Isso quer dizer que o professor, na verdade, passar para o aluno a maneira correta de utilizar e o porquê usar a tecnologia como uma ferramenta de pesquisa e abrir leques para que os alunos
saibam como prosseguir com esse tipo de tecnologia, não deixando de lado a mão digital. É só um pouquinho assim, ó. Aqui na verdade nós colocamos o que está entre aspas, né? É uma referência a esse jambeiro, que isso aqui a gente tirou dos slides mandados, né, que vieram para nós, que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai usar essas práticas pedagógicas, porque segundo o jambeiro ele diz assim, ó, o paradoxo central da intensa evolução dos processos de informação e comunicação está no fato de que se passou a disponibilizar livre e crescentemente enorme volume de informações, mas não se conseguiu tornar isso acessível à maior parte da humanidade, a educação e as tecnologias que possibilitam o seu uso. O que ele quer dizer com isso? Que na verdade hoje tem um mundo de comunicações, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade a grande maioria, 90% dos nossos alunos das nossas escolas hoje não tem acesso à internet, a essa tecnologia. Sempre, né? Tem na sala de aula, a gente tem na escola um laboratório de informática, mas nós temos mais de 1000 alunos, eles não têm acesso livremente e a toda hora, né? Então a gente também tem que ter cuidado nesse sentido. E todas essas observações que nós tivemos a partir dos questionários são bastante importantes, não porque nós conhecemos esse público, esses alunos com que nós vamos trabalhar depois. Também temos esse outro lado, essa observação dos professores, né, como que eles veem essa tecnologia. Como a Edith e a Clarice falaram, o professor, ele conhece, ele tem acesso até certo ponto às tecnologias digitais, ele está aos poucos conhecendo, mas talvez ainda não tenha claro como isso vai ser uma ferramenta de trabalho depois. Então todos nós sabemos que as tecnologias estão aí, como já foi falado, e são para ser utilizadas para melhorar esse entendimento, essa compreensão do conteúdo. Mas nem sempre o que acontece. Às vezes uma tecnologia digital, ela pode até dificultar quando ela faz com que o aluno então tenha tudo pronto ali, não saiba buscar por si só, não consegue, não tem autoria, ele não consegue formular questões, fazer essa relação entre o que está escrito num determinado site, buscar em livros, buscar referenciais, às vezes, né, mais antigos, vamos dizer assim, mas bastante pertinentes. E, por outro lado, as tecnologias não digitais, elas, embora a gente tenha, às vezes, uma ideia de que elas estão ultrapassadas, enfim, isso a gente pode observar que não é verdade. Com as leituras que nós fizemos, os sites que nos foram repassados acrescentaram bastante as nossas ideias, de que essas tecnologias, essas tecnologias não digitais, elas são uma ferramenta bastante importante, bastante motivadora, se o professor, se esse motivador, se esse facilitador, né, que é o professor hoje, conseguir fazer o uso dela de forma adequada. E os alunos muitas vezes também não pensam que apenas as tecnologias digitais vão trazer novidades. E não é verdade. Temos vários exemplos de tecnologias não digitais que facilitam o aprendizado também. Basta ter consciência do método. O professor, então, tem que ser esse facilitador, que entende, domina esse método. Isso serve também, nós conversamos bastante no grupo sobre isso, a importância do entendimento das tecnologias digitais pelo professor. E ele, sim, ser somente aquele facilitador. Não aquela pessoa que nós bem conversamos sobre um site onde o professor, na verdade, seguia o mesmo método de aula, o mesmo modelo de aula, na frente do computador ou em frente a um quadro negro. E esse é o grande desafio, né? A tecnologia está vindo e mais cedo ou mais tarde ela vai chegar até as populações que hoje, como bem colocado pela Edith, não estão tendo, mas vão ter. E nós, como nós professores, futuros professores, vamos fazer com que esse aluno saiba então, da melhor maneira, utilizar essa tecnologia digital. Bom, então essa frase foi pesquisada na internet em um dos sites sugeridos, né, que é um entendimento do grupo, que são poucos os educadores que integram teoria e prática e que aproximam o pensar do viver. Os educadores marcantes atraem não só pelas suas ideias, mas pelo contato pessoal. Transmitem bondade e competência tanto no plano pessoal, familiar, como no social, dentro e fora da aula, no presencial ou no virtual. Há sempre algo
surpreendente, diferente no que dizem das relações que estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-se e de agir. E eles, numa sociedade cada vez mais complexa e virtual, se tornarão referências necessárias. Essa citação do José Manuel Moran é bastante pertinente para nós, porque temos esse entendimento, pode passar, da importância do professor. E nós entendemos que o verdadeiro educador jamais será substituído por um computador, desde que ele não seja um simples transmissor de conhecimento, mas alguém que esteja conectado às antigas, às atuais e às futuras tecnologias. Tivemos alguns referenciais, né, algumas referências que nós buscamos na internet e as outras através dos questionários. Então, essa é a nossa apresentação. Esse José Manuel Moran não foi citado por eles nas bibliografias, mas a gente procurou. Volta só um pouquinho, mais um pouquinho. E essa frase, assim, a gente achou, até no que a Najara estava colocando, essa questão da tecnologia não digital. Nós que trabalhamos numa escola técnica agrícola, né, para nós a tecnologia não digital é importantíssima, né, a prática, por exemplo. Se o nosso aluno, se ele não tiver aquela prática de campo, né, não adianta nada ele ter um conhecimento extraordinário, teórico, saber tudo que é saber todas as teorias, e quando chegar na hora da prática ele não sabe nada. Então a tecnologia não digital, que é aquela prática, nas áreas técnicas é importantíssima, principalmente nessas áreas de agricultura, de bovino, né? Então, por isso que quando ele coloca assim, né, que são poucos os educadores que hoje conseguem integrar a teoria e a prática, e que aproximam o pensar do viver. Porque até lá nos slides que elas mandaram para nós, dizia assim, ó, o computador vai substituir o professor, e lá dizia sim, desde que o professor não saiba como usar. Então tu passa adiante ali de novo a nossa sonora. E diz na plataforma como tem também, né? Pode passar. O professor não... Mas assim, ó, e aí nós não pode, não, aí a gente entendeu assim, ó, depois de ler tudo aquilo, ó, porque diz assim, sim, vai substituir se o professor não souber como usar e não integrar. E nós achamos assim, que o verdadeiro educador jamais vai ser substituído por um computador, desde que ele não seja apenas um transmissor, mas um facilitador de conhecimentos, e que saiba que esteja conectado às antigas, às atuais e às novas tecnologias. Isso não quer dizer que aquela historinha contada lá no quadro, colocando as figurinhas, os alunos ajudando a desenhar e colocar e criar uma história, estejam ultrapassados. Pelo contrário, nós hoje temos que ser autores e não copiadores. Acho que seria isso que a gente teria para colocar.